Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje nós vamos explorar um pouco aqui da plataforma do Sidra do IBGE, onde estão as tabelas, né, as planilhas para o download e para a gente poder espacializar os dados no QGIS. Tá certo, pessoal? Então vocês podem digitar aqui, né, o Sidra do IBGE, que é a plataforma, tá certo? Então, aqui nesse primeiro link, ok? Então, aqui a gente vai ter as informações atualizadas, né, em relação ao censo. Eu sugiro fortemente vocês explorarem aqui essa plataforma, tá bem interessante, bem atualizada, ok? E por hora vocês podem vir aqui em pesquisas e podem vir aqui em população, ok? E aqui em censo demográfico. Bom, aí ele vai colocar para a gente aqui a plataforma para o download dos dados. Então tem as séries temporais, o mais atual, né, que é o demográfico 2022, tem o demográfico 2010, 2000, ok? Então, do mesmo modo que nós realizarmos aqui o download ou ajuste dos dados, que eu vou mostrar aqui para vocês para 2022, talvez seja interessante depois vocês fazer o download também para 2010 e 2000 e fazer como que se diz? Uma análise, né, uma série temporal, né, de evolução. É um exercício bem interessante, tá? Além das outras datas, ok? Bom, então aí a gente pode vir aqui em demográfico 2022, a gente vai vir aqui em população e domicílios, tá? E um exercício bem interessante, né, do ponto de vista aqui da tabela, é a questão dos geocódigos, tá certo? Esses geocódigos são essenciais para a gente poder fazer a ligação das tabelas, ok? Com os dados, com os shapes, com os arquivos vetoriais que nós já temos, ok? Então, essa é uma condição muito importante. Bom, então aqui, para a gente poder visualizar de modo mais otimizado no QGIS, aqui eu recomendo para vocês abrirem aqui a tabela 4714, ok? Aqui é onde permite a visualização dos geocódigos, a gente pode acessar, certo? Então tem algumas coisas importantes aqui em relação, por exemplo, à população residente, a gente deixa marcada, tá? A densidade demográfica. Essa área da unidade territorial é opcional, porque no arquivo vetorial mais recente, 2022, já consta a unidade de área, tá certo? Então, aqui então seria mais interessante população e densidade. Deixa aqui selecionado 2022 e aqui você pode selecionar em termos de Brasil, tá? Pode selecionar, se for da intenção de vocês, por unidade da federação, tá certo? Vamos supor, eu quero só os dados de população e densidade demográfica de Minas Gerais, exemplo, ou do Piauí ou do Acre. Aí é mais interessante, pode vir aqui por unidade da federação, tá certo? No caso, eu vou querer do Brasil e dos municípios, tá certo? Muito bem. Então aí eu posso vir, bom, antes, né, vejo aqui, está tudo selecionado também, ok? Aqui estão os mais de 5.000 municípios do Brasil, tá? E eu posso vir em download. Download,
está aqui a tabela 4714. O formato é esse mesmo, XLSX. Não precisa colocar esse ranqueamento de valores. E aqui é muito importante vocês selecionarem exibir código dos territórios, tá certo? Essa é a condição a qual eu havia comentado, para a gente depois fazer a união de tabelas, ok? Bom, então como não são tantos dados, tá? Então 200 mil valores imediato, ok, tá certo? Pode ser por meio dessa primeira opção, tá certo? E a gente pode vir aqui em download. Bom, então aqui eu fiz uma pastinha, né, chamada Sidra IBGE, tá? E aqui está aqui o meu arquivo. Então, na tabela 4714, tá? Eu vou abrir. E aqui tem algumas considerações importantes, tá? Então, isso pode ser feito, né, tanto aí no nível do LibreOffice, como para também aqui do Excel, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, ele trouxe para a gente um download. Então, tem aqui com a população. Bom, esse arquivo acabou vindo aqui com a área da unidade territorial. E tem também os dados relativos à densidade demográfica. E nessa outra aba, algumas notas aqui relativos à configuração do arquivo. Bom, após uma leitura detalhada aqui, né, sobre algumas especificações desse arquivo, eu posso excluir, tá certo? Posso aqui excluir essa aba, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Eu optei por fazer um ajuste do seguinte modo, de pegar, por exemplo, essa coluna, tá, da densidade e juntar, por exemplo, aqui com essa de população residente, tá? E por conta do exercício também eu posso fazer a mesma coisa com essa tabela. Só que a gente precisa fazer alguns ajustes aqui, tá? Para a questão do cabeçalho aqui desse arquivo. Então, primeira coisa, se eu vier aqui na última aba, então, relativa à densidade demográfica, então, por exemplo, essa parte aqui a gente não vai usar muito. Aliás, no QGIS não tem nem por que ter, tá? Aqui a gente exclui. Então, eu venho aqui e eu posso excluir essa linha inteira. Tá? Aí, outra coisa que eu posso fazer é tirar essa mesclagem aqui, ó, tá? Então, geralmente é nessa opção aqui, né, da mesclagem, eu vou desfazer a mesclagem de células. Tá? E aí, notem bem uma coisa que não é legal, né, para o SIG, são esses acentos, né, pontos. Então, nessa célula de baixo, né, que foi retirada a mesclagem, eu posso colocar aqui nível, só que sem acento, tá? Aqui eu posso colocar COD, sem acento e sem nenhum caractere. Bom, em relação aqui ao nome do município, eu posso colocar BR _ Moon, ok? E nesse caso, como ele diz respeito à densidade demográfica, deixa eu colocar mais para cá, aqui eu posso colocar dense, né? Dense _ 2022. Bom, e aí, ó, esse de cima aqui, eu posso excluir. Tá? Então, olha só o que eu estou fazendo. Então, eu excluo a linha inteira. Muito bem. E aqui esse de baixo, ó, lá embaixo, ele tem essa fonte, eu posso também excluir. Tá certo? Bom, isso eu vou fazer para os outros, mas aqui, na verdade, a função é pegar essa coluna da densidade demográfica, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar, né,
E aqui para essa primeira aba, eu vou colar, tá? Mas aí eu tenho que fazer as mesmas coisas aqui, tá? Ok? Então, aqui eu vou excluir, tá certo? Aqui também eu tiro a mesclagem, desfazer a mesclagem. Aqui eu coloco a mesma coisa, nível, código, BR-MUN. Aqui diz respeito à população, então eu vou chamar de POP underline 2022. Então aí eu tiro esse aqui de cima, tá certo? E esse de baixo que eu tenho que tirar também, da última linha. Vou excluir. Tá? E aí, ó, eu havia falado para vocês daquele copiar especial, né? Bom, então aí eu posso voltar aqui, né? Aqui na densidade, ok? E aqui, ó, tá? Eu havia iniciado aqui o processo, né, de copiar essa coluna, certo? Então eu venho aqui para a população e a gente pode colar aqui, ó. Tá certo? Então aí a gente vai ter o dado da população, da densidade. A área territorial, pessoal, a gente já tem lá no arquivo shape, né, vetorial. Então não é necessário, tá certo? Agora, se vocês quiserem colocar aqui também nessa aba, caso vocês não tenham, tá? É o mesmo procedimento, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Então, essa densidade demográfica eu já vou excluir, tá? Essa área da unidade territorial eu também posso excluir, tá certo? Então, a gente tem esses dados aqui, ó. Então, ele tem que ficar nesse formato de cabeçalho aqui, tá? Depois tem algumas outras especificações que a gente vai conferir, ok? Então, tá certinho. Aí, pessoal, próximo passo, então, diz respeito a como que a gente vai salvar o arquivo, tá certo? Como que a gente vai gravar esse arquivo. Então, em salvar, a gente pode vir aqui em salvar como, e aqui, ó, a gente tem que selecionar essa opção aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando aqui, ó. CSV UTF-8 delimitado por vírgulas, ok? Então, tem que ser tanto pro LibreOffice quanto aqui pro Excel, tá certo? E aí, para a gente não perder o arquivo original, eu posso dar um underline aqui e colocar CSV, ok? Só para saber que já é em relação a esse formato, ok? Então aí eu posso salvar, certinho, e aí a gente pode vir agora no QGIS. Bom, aí no QGIS, pessoal, é o seguinte, a gente pode colocar primeiro o arquivo referente aqui aos municípios que a gente já tem, certo? É o shape dos municípios, ok? Então tá aqui, tá certo? Ainda não é o arquivo que a gente acabou de fazer as configurações da planilha, ok? Posso colocar aqui também o arquivo dos estados. Então, vou colocar aqui também, certinho? Beleza, pessoal. Agora, vou deixar aqui uma transparência para esse arquivo. E agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar agora o arquivo da planilha.
O arquivo da planilha, ele tem que ser adicionado nessa função aqui, ó, que é adicionar uma camada de texto delimitado. Tá? Ok? Então a gente vem aqui, tá? Deixa eu posso vir aqui, ó, em abrir, tá? E ele vai aparecer aqui o formato do arquivo, ok? Então tem que estar com essas especificações aqui, ó, o TF8, certo? Ponto e vírgula. O principal é estar nesse formato aqui de cabeçalho. Tá? Então vocês podem ir selecionando aqui, mas de modo, no meu caso está aqui esses delimitadores personalizados, tabulação, ponto e vírgula, ele veio desse modo, desse formato. Certinho? Aqui tem uma coisa importante, ó. Ele veio como texto, o dado de densidade, tá? Então significa que esse valor sendo numérico, estando aqui como texto, a gente depois tem que fazer um ajuste no editar campos do QGIS, certo? Então, pode adicionar, fechar. Tá aqui a nossa tabelinha, tá? E agora, a gente vai fazer aqui a junção dos dados das tabelas e atributos. Então, só para constar, ó, só para vocês observarem, por exemplo, se eu pegar aqui a planilha, tá? Olha só, então veio justamente com esses dados aqui, né, que nós configuramos no nosso arquivo Excel. Tá certo? Tem BR e depois para todos os municípios. Os dados relativos aí à população e à densidade demográfica. Tá? Do mesmo modo, o nosso arquivo dos municípios, tá? Por exemplo, se eu abro a tabela de atributos, eu tenho, tá, justamente aqui os dados da área em quilômetros quadrados. Por isso que eu falei que não era necessário, tá, a gente salvar dentro da planilha esse dado de área de quilômetros quadrados, porque já tem esse dado. Tá? Então, a ideia aqui é fazer a união, tá, de modo que nesse shape, nesse arquivo vetorial, também conste as tabelas do ponto de vista da população e também da densidade demográfica, ok? Então, é um procedimento simples, tá, que a gente vai fazer. Como que é feito, então? Tá? Então, lembrando, né? Então, nós temos o código, e é por aqui, né, que vai ser feita a união de tabelas. Aqui, o nome do município, a sigla do estado e a área em quilômetro quadrado. Então, qual é o intuito? Que dessa tabela aqui, ó, tá, sejam exportados dessa tabela também os dados de população e de densidade demográfica. Tá? Por quê? Porque a gente tem um ponto em comum aqui, que é a relação do código. Tá? Então, a gente vai fazer essa união por meio do código. Ok, pessoal? Muito bem. Como que a gente faz, então? É bem simples. Tá? Aqui, no BR Municípios, eu posso vir aqui com o botão direito. Tá? Vou vir aqui nas propriedades. Tá? E nas propriedades, eu vou aqui nesse campo Uniões. Certo? Uniões. Eu vou vir aqui, então, aqui nesse sinal de mais aqui, né, em verde, e vou adicionar nova união. Em adicionar a nova união de vetor, tá? Olha só que interessante. Tá? Qual camada que a gente vai querer unir? Então, é relativo, então, à tabela 4714. Tá? E quais são os campos comuns aqui dessa tabela CSV com o arquivo vetorial do município?
justamente o código. Tá? Então, é o código, tá? E o campo-alvo dentro do arquivo vetorial é o cdMUM. Tá? Ok? Então, essa questão aqui dos códigos, tá certo? E aí, né, eu posso selecionar essa opção e eu retiro aqui, ó, tá? Para que os dados, né, que a gente inseriu como nome da nossa tabela, da nossa coluna, não seja modificado, tá bom? Então, eu posso vir aqui em OK, aplicar e OK, tá certo? Aí olha só que interessante que vai acontecer, ó. Agora, de fato, se eu venho no meu BR Municípios, então, olha só, aí sim vieram os dados, né, relativos à densidade demográfica, população, tá certo? E a área também, tá bom? Aí o próximo passo, pessoal, olha só. Se eu venho aqui ainda nesse arquivo do BR Municípios, e aqui nas propriedades, eu venho aqui em campos, tá? A gente percebe que os dados relativos à densidade demográfica veio como texto. Tá? Então, é um exercício interessante no editar campos a gente fazer essa correção. E olha só que interessante, aqui ainda na tabela ele coloca aqui com essa cor os dados que são originais, tá? E os dados que foram unidos aqui na tabela de atributos, certo? Muito bem. Então, para a gente mudar então, né, esse atributo, né, desse dado aqui, então que é texto, a gente tem que deixar em número real, tá bom? A gente vai fazer do seguinte modo. Então, vou fazer o seguinte. Então, a gente vem aqui na caixa de ferramentas ou no processamento, caixa de ferramentas. E aí eu venho aqui, editar campos. Aqui, editar campos, tá certo? Então, aí é nessa opção aqui, ó. Então, vocês podem, inclusive, conferir, né? E a gente pode colocar aqui em decimal double, para deixar em número real. Ok? Muito bem. E aí o nosso arquivo de saída, ok? Salvar no arquivo. Vou colocar aqui como BR Municípios, vai ser um shapefile mesmo, né? BR Mun. E aí eu posso colocar Sidra. E aí eu posso colocar BR Mun Sidra. Tá certo? A gente vai saber que já estarão todos unidos. Vou salvar e deixar essa opção aqui de abrir o arquivo de saída, depois executar o algoritmo. Então, venho aqui em executar. Ok? Vou fechar. Esse BR Municípios 2022 eu posso excluir, remover. Tá? E agora, se eu abrir a tabela de atributos, vier aqui nas propriedades, olha só. Agora a gente não tem mais aquela tabela provisória, né? Aquela cor verde, que era da União. Agora, de fato, eles viraram atributos. Né? É um arquivo novo que a gente exportou. E aqui, de fato, ele está como número real. Certo? Então, tá ok para a gente poder trabalhar. Ainda assim, tá? Se tiver muito dado aqui na tabela, então ainda assim eu posso excluir alguns campos aqui da tabela de atributos que possam estar redundantes aqui nesse arquivo. Tá? Então, ok, né? E aí eu posso, então, desse modo, abrir aqui a minha tabela de atributos e eu vou ficar só com esse campo aqui, ó, certo? E eu posso, por exemplo, então aqui iniciar a edição com
com um lapisinho. Tá? E agora sim eu posso então excluir esse BRMON aqui, ó. Ok? Que era do outro arquivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que está redundante aqui. Ó, o código tem que manter o nome do município, a sigla, a área. Né? Esse nível aqui, né, não sei se a gente vai usar tanto, né? Pode ser que use aí para outro arquivo, seja interessante para a gente manter a população e a densidade demográfica, ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu vou salvar, né, a minha alteração da tabela de atributos. Vou fechar. Ok. Muito bem. Fechar aqui também. Bom, pessoal, então eu posso vir aqui e fazer algumas análises exploratórias aqui no arquivo, de acordo aqui com os valores da tabela de atributos. Tá? Então, eu posso na simbologia, vir aqui em graduado, e notem bem, né, que os valores, todos dispostos aqui, são valores numéricos, tanto valores inteiros, como valores em números reais ou decimais, ok? Então, aqui passível da gente fazer uma análise, né, uma distribuição, uma espacialização no nosso arquivo, uma análise exploratória. Muito bem, eu vou começar aqui pela população, certo? Aqui são os métodos, né, de separação de classes, de acordo com a distribuição dos dados. Eu vou escolher aqui intervalo igual, ele já classificou. A título de exemplo, eu vou colocar aqui 10 classes, certo? E aqui ele começa, né, com o menor município sendo 833. Tá? Então, eu vou colocar aqui um pouco do que é a realidade do Brasil, né? Certo? E aqui na própria legenda, eu posso colocar, por exemplo, até 5.000 habitantes, ou menor, né, que 5.000 habitantes. Aqui de 5.000, eu posso colocar 10.000, certo? 10.000 eu vou colocar 30.000, ok? 30.000, 50, 1, 2, 3, 50.000. 50 eu vou subir um pouquinho mais, vou colocar aqui 100.000. 100.000 habitantes. 100.000 habitantes, eu posso colocar aqui 300.000 habitantes. Isso aqui também pode ser espacializado de outras formas, ok? Aqui eu vou colocar de 300 a 500.000 habitantes. De 500.000 habitantes a 1 milhão de habitantes, ok? 1 milhão de habitantes a 5 milhões de habitantes, tá? E 5 milhões de habitantes até 11 milhões de habitantes. A gente sabe, né, que aqui corresponde a São Paulo. Então, aqui na legenda, a gente pode colocar, por exemplo, 5 milhões de habitantes. Então, vamos conferir aqui. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E aí, a gente pode usar essa paleta aqui, Reds. Ok? Aplicar. Ok? Bom, então, a gente consegue ver bem, né, a questão aqui da população para essa escala, tá certo? E se eu venho para uma escala menor, né, a gente tem esse problema aqui, né, com as bordas. A gente pode, por exemplo, selecionar aqui, né, e
E aí, tá? A gente pode vir aqui na cor do traço. Inicialmente, deixar com traço transparente. E pode verificar. Certo? Então, olha só que interessante. Tá? Aqui as cidades médias no interior de São Paulo, né? Aqui é a região de Campinas, Ribeirão, Campinas, né? São Paulo, Vale do Paraíba, a região aqui do Rio de Janeiro, tá certo? Também aqui Belo Horizonte, né? Outros municípios que possam ser pertinentes para essa análise. Bom, então, por exemplo, eu posso mais uma vez aqui, né? E posso deixar aqui, por exemplo, tá? Com preenchimento cinza mais claro, né? Ok? Então vamos ver aqui o que ocorre. Isso, ó, então. Tá? E daqui vocês podem elaborar um layout, né? Para proceder aí com as devidas análises. Tudo bem? Então, esse seria então para a população. Perfeito. Bom, então outro dado que a gente pode espacializar, aqui vindo aqui mais uma vez no arquivo, diz respeito à questão da área, certo? A área aqui em quilômetros quadrados. Então, dessa vez eu vou colocar aqui uma quebra natural. Tá? Ele está espacializando esse dado em quilômetros quadrados, tá certo? E eu tanto posso aceitar essas quebras naturais, como posso também deixar intervalos mais inteiros. Vamos ver aqui com as quebras naturais. Aí, ó. Então, deixa eu só dar mais uma acertada aqui nesse arquivo. Então, a gente vem aqui, né? Então, a priori, vou colocar aqui com traço transparente. Aí, ó. Então, ele coloca os maiores valores de área, né, para a gente. Né? Então, por exemplo, menor, né, que 1.000 quilômetros quadrados, né, e de 109.000 até 159.533 quilômetros quadrados, né, esse é o maior município do Brasil. Se eu vim aqui para verificar, então diz respeito a Altamira, aqui no estado do Pará. Certinho? Muito bem, pessoal. Então, aqui depois vocês podem trabalhar melhor aqui nesse intervalo, só para vocês terem uma ideia em relação ao tamanho mesmo, né, dos municípios, ok? Onde a cor da legenda mais escura diz respeito às maiores áreas, e de fato, né, estão aqui relacionados aos municípios dos estados da região norte, principalmente Pará e o Amazonas, certo? Aqui também no Mato Grosso do Sul, vamos ver qual que é esse município aqui. Aqui é Corumbá, também é um município bem grande. Certo, pessoal? Muito bem. E por último, a gente pode fazer um teste, né? Aqui com a questão da densidade demográfica, certo? A gente pode vir aqui na densidade demográfica. Agora eu vou voltar aqui para o intervalo igual e posso também fazer algumas classificações, ok? Bom, aí a gente faz... Vou aqui para a cor do traço, vou deixar transparente. Aí, ó. E aqui ele vai então apresentar para a gente, tá,
onde estão as manchas com as maiores densidades demográficas, tá certo? Então, olha só que interessante, né? Aqui a região metropolitana de São Paulo, né? Aqui a região do Vale do Paraíba, né? Aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá certo? Então, dá uma ideia interessante para a gente poder estabelecer nossas análises também, ó. Região metropolitana aqui de Belo Horizonte, tá? Aqui a região metropolitana do Recife, aqui do Recife, né? Da Paraíba também, Salvador e assim por diante. Então, também é uma análise bem interessante aí para vocês depois melhorarem também essa divisão aqui no intervalo de classes, ok? Mas o intuito desse vídeo foi basicamente mostrar como que a gente então faz o download dos dados do Sidra, ok? Do IBGE, e como que a gente faz a disposição dos dados. A gente tem que fazer um ajuste, né, na planilha, como vocês viram. Olha só como é bem baixa, né, a questão da densidade demográfica nos municípios do norte. Então, bem ao contrário do outro dado, né, que a gente estava analisando até agora, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês vão usar bastante aí para a questão do download, que aí vocês podem também trabalhar com a questão dos outros tipos de análise, desde que vocês tenham na tabela de atributos aqui justamente o geocódigo, e a tabela que vocês queiram unir também tenham o geocódigo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção e fico aqui à disposição do que vocês precisarem. Forte abraço.